Boa tarde, sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar aí Boa tarde. de ciências. Na página 46 tem um experimento aqui, ó. Transporte de água nas plantas, ok? Eu achei que isso daqui era uma coisa rápida de fazer, mas não, ele leva só 48 horas. Então, eu já fiz aqui, ó, eu usei um corante verde, coloquei as florzinhas, tá? Depois eu vou ver se eu pego outras cores e coloco também a florzinha para ver quantas cores nós teremos. Então, aqui, ó, eu tenho a flor branca, ok? Eu vou ver se eu consigo tirar umas fotos delas amanhã e depois. Espero que até sexta-feira já esteja aí com a cor bonitinha. E aí eu mostro para vocês como é que ficou, tá? Eu sei que não temos aula na sexta-feira, mas aí eu vou postar no grupo aí as fotos, tá bom? Do experimento para vocês verem, porque eu acho que até segunda-feira ela já vai ter morrido. Mas eu vou tentar preservar ela até sexta-feira, até segunda-feira. Hoje eu postei para vocês o último vídeo aula com o finalzinho do conteúdo que faltava, que fala sobre órgãos reprodutivos. Na apostila não tem atividade sobre isso, tá? As páginas 52, 53, 54, nós não faremos, porque esses exercícios, eles são iguais aos exercícios que a gente fez aí na apostila, o que a gente está fazendo no caderno de atividades. Então, seria assim, um outro exercício sobre o mesmo assunto, sobre tudo que a gente já fez. Então, eu acho desnecessário a gente ficar com tanto exercício que não vai ajudar a gente em nada, ok? A nossa página 23, página 24 na última aula, certo? Embora semana que vem iniciam aí as nossas provas, eu quero ver se hoje eu consigo aí, então fazer já uma pequena revisão, tá? E já passar para vocês aí o conteúdo da prova, né? Eu não sei semana que vem como é que vai ser, se vocês vão ter só prova, se vai ter aula, não sei como é que vai funcionar, mas eu acredito que vai ser só prova, tá? Não sei ainda direito como é que vai funcionar isso, os professores vão passar para vocês, tá? Do nosso conteúdo, né, que vai cair para vocês, a gente tem aí toda a parte de grupo de plantas, certo? Anotem aí já o que vai cair na prova, tá? Então, a página 33, características gerais das plantas, cai na prova, tá? Página 34, fotossíntese e respiração celular, também cai na prova, ok? Depois, quando fala aí da parte de grupo das plantas, eu quero que vocês estudem aí sobre a parte que fala dos vasos condutores, tá? Só o segundo parágrafo, que vai falar que ó, os tecidos vasculares estão presentes nas plantas, tá? Então, só esse segundo parágrafo, tá? Que vai estar na prova. O resto da página, não. Ok? Sobre as briófitas. Bom, sobre as briófitas, na verdade, deixa eu ver aqui. Sobre as briófitas, eu vou pedir mais quanto à característica geral dela, tá? Tamanho dela, que ela precisa de água para se reproduzir. Então, uma coisa assim, mais do que tem nos exercícios mesmo, tá? Então, o que tem aqui na página, tudo isso aqui não precisa. Fase assexuada, alternância de geração, isso daí não vai cair na prova, tá? Eu vou me apegar mais no que está nos exercícios. Pteridófita, tá? Então, vocês podem estudar aí da Pteridófita, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, quarto e quinto parágrafo, tá?
Quando fala que algumas espécies apresentam caule horizontal, que é o chamado de rizoma, e que fala aqui, né, dos soros, que são esporos que vão fazer aí a fecundação. Tá? Gimnospermas. Eu quero que vocês estudem aí os 4 primeiros, os 4 primeiros parágrafos aí. Então, aqui, ó, o último é esse aqui, ó, as gimnospermas apresentam alternância de geração, tá? Chamadas aí de estróbilo, que é a estrutura reprodutora. Angiosperma. Essa parte que tem aqui, página 40, não vai cair na prova, tá bom? Por quê? Porque vai entrar em órgão vegetativo. Quando a gente fala de órgão vegetativo, a gente estuda praticamente tudo da angiosperma. Então, essa parte não vai cair, ok? Órgãos vegetativos. Vai cair aqui parte de raiz. Vai cair. A parte de caule. A parte de caule vai cair aqui. Praticamente tudo que tá aqui de caule, ok? E aqui tem aqui, ó, nas condições, acúlios, espinhos e gavinhas. Então, estudem o que é o acúlio, o que que é um espinho e o que que é uma gavinha, tá? Isso daí vai cair na prova. A parte de folha, eu quero que vocês estudem aqui o primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo que fala de fotossíntese, transpiração e respiração, tá? Eu quero que vocês anotem aí o parágrafo que fala, o segundo parágrafo da página 47, que fala que as trocas gasosas, a transpiração ocorre nos estômatos, tá? O segundo e o terceiro parágrafo, tá? Que está na página 47. E o que fala aí, o que que é bráctea e o que que é folha insetívora. Fala, professora, vou morrer de tanto estudar. Não vai, não. Parte da flor, né? Toda essa parte aqui que está explicando, né? As flores são formadas por folhas modificadas, o que que são as estruturas, tá? Então, todo esse parágrafo aí que compreende o desenho aí, tá? Da página 48, ok? E do fruto, o primeiro parágrafo e os dois últimos, tá? O que fala que, ó, os frutos se originam no desenvolvimento do óvulo, tal, bonitinho. E aqui, alguns frutos são classificados como pseudofrutos ou frutos acessórios, tá? Então, precisa saber aí o que que é um pseudofruto, o que que é um fruto acessório, tá? Aqui vai ter os exemplos, vai estar explicando para vocês. Tudo bem? Semente. Semente não cai na prova, porque semente é muito difícil, tá bom? O que vocês precisam saber da semente? É que a partir da semente vai surgir uma nova planta, ok? Então, acho que assim, embora é um conteúdo bastante longo, eu acho que eu consegui aí dar uma boa resumida no que vai cair, certo?
O que a gente estudou aí de grupos de plantas, lembra da última aula? Quando eu comecei a falar lá da página 23? Então, vou começar por aí para fazer a nossa página 23 do caderno de atividades. Eu vou utilizar, então, o caderno de atividades para fazer a nossa revisãozinha, que vai ficar aí mais fácil. Esse vídeo eu tô gravando, eu vou postar depois, para vocês, depois das 20 horas, tá? Porque os vídeos ficam longos e aí fica difícil de eu conseguir... Fica difícil de eu conseguir fazer a conversão, tá? Então, eu tenho que esperar todo mundo parar de usar a internet para eu conseguir converter o vídeo. E aí, vocês ouvem o vídeo de novo e aí vocês vão achar direitinho as páginas aí da apostila e o que vai cair, tá bom? Então, vamos lá. Então, na página 23, ele começa falando dos grupos de plantas. Nós já fizemos essa atividade, eu só vou usar para fazer um direcionamento para fazer a revisão, tudo bem? Então, a gente tem aí o reino das plantas, que é um grande grupo. Dentro deste grande grupo, a gente divide as plantas em dois grupos, avasculares e vasculares. Avasculares, porque não possui vaso condutor, e vasculares, que possuem vaso condutor, ok? Então, avascular, nós temos aí o grupo das briófitas, que são plantas pequenininhas, menos de 1 centímetro, precisam de viver em local úmido, porque dependem da água para se alimentar, para se nutrir, né? E precisam da água principalmente para se reproduzir, ok? Plantas vasculares, temos 3 grupos, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Pteridófitas, nós temos aí o grupo das samambaias, das avencas, precisam também da água para se reproduzir, então são dependentes da água, vivem em ambiente úmido, porém, elas possuem vaso condutor, tá? De seiva, então, elas conseguem aí levar a sua seiva bruta, a sua seiva elaborada para cá e para lá, tá? Falando de seiva bruta, seiva elaborada, para ficar fácil para vocês entenderem essa questão do vaso condutor. Tá? Então, tem aqui, ó, na página 44. Caule é o órgão de sustentação da planta e de condução de seiva. Neles estão os vasos condutores por onde passam a seiva bruta, né, que é absorvida pelas raízes, e a seiva elaborada, tá? Os canais, esses vasos condutores, eles têm nome, se chama xilema e floema, tá? O xilema, ele vai pegar a seiva bruta, vai distribuir. O floema, ele vai pegar a seiva elaborada, que é o alimento, e vai distribuir. Então, xilema sobe e o floema desce. Xilema sobe, seiva bruta, floema desce, seiva elaborada. Anotem isso, porque isso vai estar na prova. Xilema sobe, seiva bruta, floema desce, seiva elaborada. Xilema sobe, seiva bruta, floema desce, seiva elaborada. Ok? Assistam bastante vezes aí o vídeo para vocês aprenderem esse esqueminha, tá? Mas não se preocupem que não vai ser nada de bicho de 7 cabeças na prova de vocês. Vai ser tranquilinha, bem fácil, ok? O grupo que teve um pouco mais de evolução, né, depois das pteridófitas, foram as gimnospermas. Foram plantas que começaram a produzir o quê? O quê? Semente, né? Pólen. O pólen delas começou a ser levado por onde? Pelo vento, né? Então, foi passando pelo vento e foi sendo distribuído aí, né? Para as outras árvores próximas. Então, essas primeiras árvores são árvores grandes, de porte grande, tá? E começaram aí a produzir o quê? Semente. Então, a partir desse momento, não depende mais da água. Sou independente, não preciso mais de água para sobreviver, ok? Então, cada sementinha dela
tem a possibilidade de gerar uma nova planta. Todas vão gerar? Não, porque se cair a semente em cima da rocha, o que, que vai acontecer? Não vai se reproduzir, porque não tem solo fértil, não tem reserva de água, não tem nutrientes. Se ela cair num solo bom, perfeito. Se cair dentro d'água, vai apodrecer. Então, dependendo do local onde essa sementinha vai cair, ela tanto pode formar aí uma nova planta, como não. Então, o que vocês precisam saber de gimnosperma? Plantas grandes, possuem vaso condutor, xilema, que leva a seiva bruta, floema, que leva a seiva elaborada, tá? Gimnos significa nu. Esperma significa semente. Então, sementes nuas, tá? Sementes não têm proteção, mas são sementes duras, né? Que é a maneira que ela tem aí de se proteger. Mas mesmo assim, pode ser alvo aí de alguns animais que adoram se alimentar dessas sementes, né? Angiospermas. Angiosperma é o que a gente tem de mais evoluído, de mais avançado aí em termos de evolução biológica no reino das plantas. Por quê? Porque além de ter a semente, produzir a semente, ela desenvolveu o quê? O fruto em volta dessa semente, para que esse fruto ele consiga, além de fornecer para a semente os nutrientes que ela precisa, ele vai proteger a semente, tá? A cor do fruto, ele é um chamativo, é uma atração para os alimentos, para os animais que comem aquele fruto, né? A sementinha vai passar pelo sistema digestivo, vai quebrar a dormência, que a gente fala que tem na semente, vai cair no solo e vai formar uma linda plantinha, tá? As angiospermas têm mais um fator extremamente importante, o processo de polinização pelos animais. Esse também foi um dos grandes avanços biológicos, né, para esse tipo de planta. Por quê? A gimnosperma não tem florzinha, por isso a dispersão dela é pelo ar. No caso da angiosperma, dependendo da força do vento, pode sair o pólenzinho voando, que vai parar na outra plantinha, mas principalmente os animais. Por exemplo, o morcego, ele é o polinizador de algumas plantas noturnas, né? O beija-flor também faz polinização de determinadas plantas que, por exemplo, alguns passarinhos, algumas abelhas não conseguem fazer. Por exemplo, plantas que têm a flor, que a flor é só um buraquinho. Então, precisa do biquinho do beija-flor, que é só um tubinho pequenininho que vai penetrar lá dentro, ele vai pegar aquele néctar que está lá, e quando ele penetra, aqui, ó, nessa borda aqui da flor, vai fazer com que o biquinho dele fique cheio de pólen. Aí, quando ele vai para outra flor para pegar o néctar, esse pólen que ficou no biquinho do beija-flor vai cair lá dentro e vai polinizar, vai fecundar a planta. Olha que coisa mais bonitinha, que coisa mais linda, né? Então, dentro aí das angiospermas, nós temos aí as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, né? Então, monocotiledônea que tem um cotilédone e eudicotiledônea com mais de um cotilédone, né? Com 2 cotilédones. O que é cotilédone? Isso daí é a parte nutritiva que tem dentro da semente. Então, por exemplo, o feijão, quando você pega ele, ele não abre em 2. Isso significa que ele é eudicotiledônea, tá? Já o milho, o grão dele é único, então ele é monocotiledônea, tá? Então, é isso que quer dizer eudicotiledônea e monocotiledônea, quando parte em 2 o grão, a semente, ou quando a semente é única, tudo bem? Não se preocupem que isso não cai da prova, é só para esclarecer vocês, ok? Depois a gente tem aqui uma charge, né?
E aí a gente precisa fazer uma interpretação. Então, sobre a charge, podemos interpretar que Carolina tem plantas com flores pertencentes ao grupo das... Qual é o grupo pertencente aqui na charge? Angiospermas. Angiospermas, muito bem, né? Porque tem flor. Se não tem flor, não é angiosperma. Se tem flor, é angiosperma, ok? Assinale as características correspondentes às briófitas. Então, olha só, essa é uma perguntinha que pode estar na prova de vocês, tá? Então, o grupo compreende os musgos, as hepáticas e os antóceros, tá? Que são tudo plantinhas pequenininhas. B, reprodução por alternância de gerações com 2 fases reprodutivas. Mantém a umidade do solo e evitam a erosão. São espécies pioneiras na colonização de ecossistemas. Água e nutrientes são distribuídos pelo seu corpo de célula a célula e estão restritas aos ambientes de grande umidade. Então, olha só, isso daqui já é um resumo aí sobre as briófitas, tá? Então, se vocês estudarem esse resumo aqui, já é o suficiente para a prova. Tudo bem? Na questão 10, tem uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Ela também vai dar uma ajudinha aí no estudo de vocês. Na questão 11, vai ajudar vocês a associarem aí os grupos aqui da planta, mas isso daqui não cai na prova não, tá bom? Então, vamos lá, página 25, órgãos vegetais e reprodutivos das plantas, ok? Então, vamos lá. Preencha o quadro abaixo, descrevendo as principais funções dos órgãos vegetativos das plantas. Então, os órgãos vegetativos são raiz, caule e folha. Raiz, principal função da raiz é absorver água e sais minerais, fixar a planta no solo e ainda armazenar substâncias nutritivas, ok? Um tipo de raiz que armazena substância nutritiva, por exemplo, é a mandioca, tá? A mandioca é uma raiz diferente da batata, ok? Mandioca vai armazenar que nutriente? O amido, ok? Caule. Ele é responsável pela sustentação da planta, condução das seivas, né? Tanto a seiva bruta quanto elaborada, tá? E também vão armazenar aí substâncias nutritivas. Quer ver um caule que vocês adoram? Principalmente quando ele está frito? Batata. Batata é um caule do tipo tuberoso, ok? Maria Eduarda agora ficou feliz, né? Ela estava com uma carinha de triste, agora ela falou: meu sonho é comer um caule essa tarde com bastante ketchup e maionese, não é? Também adoro, viu, Maria Eduarda? Se deixar, eu como 1 quilo de batata sozinha com maionese e ketchup. Adoro, né? E justamente por causa do formatinho dela e por conta da quantidade de amido que ela armazena, ela é chamada de tubérculo, ok? Folha. Então, na folha ocorrem aí a fotossíntese e a transpiração, né? Ou respiração da planta. Então, na folha ocorrem fotossíntese, respiração e transpiração. Tá vendo como a planta é complexa? As raízes são classificadas de acordo com a função que têm e com o habitat em que estão presentes. Sobre a classificação das raízes, analise as afirmativas a seguir. As raízes classificadas como fasciculadas podem ser utilizadas em áreas de recuperação que sofreram erosão e deslizamentos de terra, pois evitam que as partículas do solo sejam levadas pela chuva e pelo vento. 2.
As raízes aquáticas servem apenas para armazenar ais, pois, dessa forma, a planta flutua sobre a água. Muito estranho. 3. São exemplos de raízes aéreas. As raízes tabulares de espécies que se desenvolvem em manguezais. As raízes respiratórias, usadas na sustentação de plantas, e raízes sugadoras, austórios, de plantas parasitas que retiram a seiva de plantas hospedeiras. Então, nós só temos aí a alternativa A. Então, apenas um está correta, ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Raízes aquáticas. Vamos voltar lá nas raízes aquáticas. Nossa aula já está terminando. Vou falar bem rapidamente aqui das raízes aquáticas. Tá? Então, aqui, ó. Raízes aquáticas absorvem água e sais minerais e armazenam ar. Então, tá vendo? Não é só armazenamento de ar. Também vai fazer aí o papel dela de absorver água e nutrientes, igual as outras raízes, igualmente. Na 3, que fala aqui dos austórios, né? Opa, passei da página. Fala, professora, não vai dar tempo de fazer toda a revisão. Não se preocupem, tá? Eu vou postar para vocês um vídeo aí do SP com revisão, ok? Então, olha aqui, ó. Os austórios, eles retiram seiva da planta hospedeira. Deixa eu ver aqui. Tá. As raízes respiratórias usadas na sustentação de planta. Raiz respiratória não é utilizada para sustentação. Ela só vai fazer a parte de toca gasosa, tá? De plantas que vivem em manguezais. E em manguezal não tem raiz tabular. Raiz tabular a gente pode encontrar em floresta, ok? Trocas gasosas são feitas por estruturas chamadas estômatos, que possibilitam a entrada e a saída de gases, levando em consideração que se estiverem sempre abertos, perde água e que a perda excessiva de água é da planta. Assinale a seguir a afirmativa verdadeira. Então, eu já vou falar a alternativa verdadeira. Em plantas de ambientes secos, os estômatos se fecham mais quentes do dia, evitando a perda excessiva de água, tá? Na página 27, a gente tem aqui, ó, esse desenho aqui da planta, tá? Da flor. Então, eu vou falar para vocês, porque provavelmente vai ter uma pergunta parecida com essa na prova, tá? Então, esse aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, eu vou falar pela sequência aqui dos risquinhos, tá bom? Então, o primeiro é carpelo, o segundo é o estame, tá? No estame é a parte masculina da planta, o carpelo é a parte feminina da planta, ok? A pétala, que é a parte colorida da flor, tá? E a sépala, que é aquela partezinha de baixo. Vou pegar aqui uma florzinha. Então, olha só. Aqui embaixo, tá vendo essa parte verdinha aqui, ó? É esse pedacinho aqui? É esse pedacinho aqui que é a sépala, tá bom? Essa parte verdinha aqui. Vou pôr ela aqui para ela tomar uma aguinha coloridinha, tá? Só um minutinho que minha filha tá me ligando aqui, eu preciso falar para ela. Giovana, eu tô em aula, não vou poder te buscar. Liga aqui em casa a cobrar, que o Bruno atende e ele vai buscar você, tá bom? Beijo. Bom, então vamos lá.
complete corretamente as frases a seguir, utilizando os termos do quadro de palavras abaixo, ok? Então, as flores são formadas por folhas modificadas que têm a função de proteção. Elas são chamadas de sépulas e pétalas. As pétalas, por meio da sua coloração, formas e tamanhos, também atraem polinizadores. As estruturas reprodutivas são formadas pelos estames, parte masculina da flor na qual se produzem os grãos de pólen, e pelo carpelo, parte feminina que contém o ovário. Então, aqui, ó, nessa pergunta 18, a gente tem um resuminho daquela página que eu falei para vocês estudarem que tem a flor. Lembram da página que tem a flor? Página 48, ó. Lembra dessa parte aqui que tem a flor? Então, ó, essa página aqui que tem a flor. Este textinho aqui, exercício 18, é um resuminho daquele texto todo lá, tá? Então, provavelmente vai cair na prova. Voltando para a página 26. Se vocês não conseguirem anotar tudo agora, não tem problema. Depois vocês assistem o vídeo e vocês pegam as respostas com calma, tudo bem? Então, 15. Na tabela abaixo, marque um X nas características que correspondem aos órgãos vegetativos das plantas. Então, tem as características, folha, caule e raiz. Então, A. Uma função secundária é o armazenamento de substâncias nutritivas na forma de amido, um carboidrato. Então, pode ser tanto caule como raiz. No caso do caule, a batata, e a raiz, mandioca. Nela estão a maior parte dos estômatos, estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. Então, os estômatos estão nas folhas, ok? Os chamados de suculentos são capazes de armazenar água em plantas e regiões secas. No caso aí é o caule, tá? Suas células apresentam grandes quantidades de clorofila, pigmento verde, cuja função é captar a energia luminosa para a realização da fotossíntese, que é a folha. Podem ser modificadas em brácteas, que são coloridas, protegem as flores e atraem polinizadores. Também é folha, aqui ele está falando aí das brácteas, que são coloridas, tá? Se vocês olharem aí, já viram aquela florzinha primavera? Ela é bem colorida? Se você vê no meio daquela florzinha colorida, tá? Você vai ver uma florzinha bem pequenininha, branquinha no meio. Então, a parte colorida é uma folha modificada, é a bráctea. A flor da primavera, na verdade, é aquela pequenininha branquinha que está no meio, tá? 16. Preencha o quadro abaixo com as principais funções dos órgãos reprodutivos das plantas. Órgãos vegetativos, funções. Então, flor, fruto e semente. Flor, elas possuem as estruturas produtoras de gametas, né? E elas ficam protegidas, além de atraírem os polinizadores, ok? Fruto, né? Protegem as sementes em formação e facilitam a sua dispersão. Lembra que eu falei que vai lá o animalzinho, come o fruto, ingere as sementes, e aí quando ele faz o cocôzinho, as sementes saem e vão ficar dispersas aí pelo caminho, ok? Semente. As sementes são estruturas responsáveis por abrigar o embrião da planta até que as condições para a germinação sejam favoráveis, tá? Então, dentro da semente, vai ter o embriãozinho que vai gerar aí uma nova planta, ok? Eu sei que eu falei bem rápido, né? Porque eu tô vendo aqui que o Zoom vai já me desligar daqui a pouco. Mas tudo isso que eu falei é basicamente o que vai cair na prova, tá?
Então, esse resumão que eu fiz aí utilizando o caderno de atividades é o que vai cair na prova. Então, o que vocês vão enviar para mim, né? Então, é página 25, 26 e página 27, ok? Olha só aqui a questão 19 da página 27. Os frutos têm a função de proteger as sementes até o seu completo desenvolvimento e seu amadurecimento favorece a dispersão das sementes. Escreva 3 formas pelas quais as sementes se dispersam. Então, pode ser pelo vento, pela água ou pelos animais, tá? Então, são essas as 3 formas: água, vento ou animais. Tudo bem? Então, vocês vão enviar para mim essas 3 páginas. Então, tenham paciência, calma, tá? Depois que terminar aqui, depois das 5h30, 6 horas, aí eu vou